Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula eu decidi criar uma aula a partir de slides e essa aula é especificamente sobre o uso do hífen, nova ortografia, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui uma das regras que é se o segundo elemento começar com H, usa-se o hífen. Exemplo, anti-histórico, anti-higiênico. Então, se a próxima palavra depois do hífen ela começar com H, certo? Você deverá colocar um hífen. Anti-histórico, anti-higiênico. Correto? A próxima observação é que se o prefixo for des ou in, então apareceu o prefixo. O que é o prefixo? É a palavra que vem antes, né? Antes da... vem antes de alguma palavra. Por exemplo, desumano. Apareceu o prefixo des, né? Antes de humano. O que eu vou fazer? Eu não vou mais usar o hífen. Certo? Desumano se escreve agora sem o hífen. E inábil também. Se o prefixo for in, você vai automaticamente retirar o hífen. Então vamos para a próxima regra. Na regra do hífen, os opostos se atraem. Vocês acreditam que na vida real os opostos se atraem? Para decorar essa parte da regra do hífen, é só você pensar que os opostos se atraem na regra do hífen. Por exemplo, autoescola. Auto terminou com a letra O e escola começa com a letra E. Então, os opostos eles vão se atraírem. Na regra do hífen, os opostos se atraem. Então, autoescola agora se escreve sem o hífen, certo? Esse hífen já não existe mais. Autoescola sem hífen. Quando a primeira palavra terminar com a mesma vogal da segunda palavra, separe com o hífen. Por exemplo, nessa é o contrário, os opostos não, os iguais não se atraem, né? Então, terminou com I, começou com I, o que eu tenho que fazer? Colocar o hífen. Então, se o sufixo começar com a mesma letra que o prefixo, nós iremos utilizar o hífen. Quando o segundo elemento começa por H, vogal, M ou N, devemos usar o hífen. Por exemplo, começou com a letra H, coloca o hífen. Começou com uma vogal, o hífen. Com M ou com N, usa o hífen. Então, são algumas coisas que com o tempo nós vamos memorizando, certo? Se a segunda palavra começar com R ou S, sempre dobra a consoante. Essa é uma parte que ficou um pouco estranha, né? Mas é assim, autorretrato terminou, começou o sufixo, né, que é a próxima palavra, começou com R. Então, o que eu tenho que fazer? Dobrar. O certo agora é autorretrato com 2 R's. Autossuficiente da mesma forma. Dobra a letra S, né? Dobra o S. Se o prefixo for co, use a palavra toda junta. Exemplo, cooperar, coobrigação. Então, o prefixo começa, se a palavra começa com co, usa toda junta, sem hífen. Próximo é que, quando o prefixo for hiper, inter, super, e se a próxima palavra começar com R, nós não vamos dobrar, nós temos que separar com hífen. Exemplo, eu tenho o prefixo hiper, né? E tenho o prefixo inter. Se aparecer esse prefixo, não dobrará o R. O que eu tenho que fazer? Separar com hífen. Então, hiper, inter, super. Se a próxima palavra começar com R, não dobrará, certo? Nós temos que separar com hífen. Com o prefixo sub, só haverá hífen se a palavra seguinte começar com B ou com R. Então, sub-raça, a próxima palavra começa com R. Sub-reino, com R. Lembrem-se que começou com sub,
tenho que colocar o hífen se a próxima palavra começar com B ou R. Então, tem aqui uma tabela principal que eu achei importante colocar, que é prefixos sempre seguidos de hífen: além, a quem, bem, ex, grão, pós, pré, pró, recém, sem, sota e soto, vice e viso. Então, esses prefixos, eles sempre virão acompanhados do hífen. Observação: com o prefixo co, o uso do hífen era obrigatório, né? Coautor, cofundador. Com o novo acordo, o hífen só será obrigatório se o segundo elemento começar com a letra H. Começou com H, o que eu faço? Coloco o hífen, tá bom? Nas formas com prefixo co, este se aglutina em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por o. Então, ó, com obrigação, né? Nesse caso, deveria ser separado, né? Porque os opostos não se atraem. Os iguais não se atraem, perdão. Então, mas com o prefixo co, certo? Não será utilizado o hífen. Nesse caso, por exemplo, que nas formações com prefixo co, esse se aglutina em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado com o. Então, sempre que for co, apesar da próxima palavra ser igual, né? Começar com a letra O, usa-se o hífen. Os pronomes enclíticos e mesóclicos por exemplo, mesóclito é quando o pronome está no meio, né? E ênclise é depois do verbo, então usa-se da mesma forma como antes. Em compostos em que o primeiro é del, grão e grão, nomes próprios, nomes gentílicos, tá? E em compostos em que o primeiro elemento for numeral, como por exemplo segunda-feira, primeiro-ministro, e em compostos homogêneos, em compostos de dois substantivos em que um faz parte de adjetivo. Então, carro-bomba. Que tipo de carro é esse? É um carro-bomba. Por isso, terá o hífen. Vamos para a próxima. As palavras que possuem entre os termos um elemento de ligação perde o hífen. Lua de mel, pé de moleque. Então, tem esse elemento de ligação, não se tem mais o hífen. Fim de semana. Um exemplo clássico é o dia a dia. Tem aqui uma preposição, né? E por esse motivo não se tem mais o hífen. Olha essa charge. O que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen. Por que em micro-ondas tem que colocar um hífen? Né? Vamos imaginar a partir dos contextos em que estudamos. Que tipo de micro que é esse? É uma micro que emite ondas, né? Está adjetivando. Vamos para o próximo. Problemas da reforma ortográfica. Poxa, cara, tô chateado com a reforma ortográfica. É mesmo, cara? Por quê? O hífen foi tirado de um montão de palavras, mas não tiram do super-homem. Por que não tiram do super-homem? Porque a próxima palavra começa com H. E nesse caso, nós verificamos que se o prefixo for iniciado com H, devemos colocar o hífen. Aqui, então, nessa última parte, eu tenho aqui o exemplo de dois sites bem legais para vocês treinarem sobre o uso do hífen. Um é o Educar para Crescer, que tem jogo de palavras para que vocês possam treinar. E o outro é o site do Senado, que se você faz um cadastro, ele te possibilita um curso relacionado ao uso da nova ortografia. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar sugestões, deixar algumas dicas, dúvidas, tá bom? É isso aí. Muito obrigada e até a próxima aula.